Olá, boa noite para vocês. Agora 6h51. Moradores do bairro Nossa Senhora da Guia, em Tremembé, procuraram o Band Cidade para denunciar que teriam sido expulsos das casas onde moravam pela própria prefeitura da cidade. 2 barracos no local foram demolidos e algumas casas também correm risco de demolição. Segundo a prefeitura, a área de preservação ambiental. Mas sem um lugar para viver, a população pede ajuda. Onde existiam barracos, restaram apenas os padrões de luz. Era neste espaço, agora vazio, às margens do Rio Paraíba, em Tremembé, que Eduardo morava há cerca de 2 anos com mais 4 parentes. Na última quarta-feira, todos tiveram que sair para a entrada das máquinas da prefeitura. Ele afirma que foi despejado sem nenhum aviso. Sem notificação nenhuma. Diz que tinha um processo rolando, mas a gente não era nem ciente desse processo. Vieram aqui, falaram que ia desmanchar o ceveiro de baixo. A gente liberou, tudo bem, mas a moradia não. Só que por volta de 1h da tarde da quarta-feira chegaram com máquina, com caminhão, com tudo, quebrando e colocando as coisas nossas no caminhão e falando que tinha que sair. Sem auxílio, sem nada, sem saber para onde a gente ia, eu não queria nem saber. Esta imagem mostra como era o lugar antes da demolição. Ao todo, 2 barracos foram derrubados. Nesta sexta-feira, os funcionários da prefeitura retiraram as últimas peças de telha e madeira que viraram entulho. A principal revolta do servente de pedreiro é que, segundo ele, as famílias foram retiradas sem que novas moradias fossem oferecidas. E agora vocês estão morando aonde, cara? Numa casa de favor, na Estrada Velha. Os móveis na chuva, no tempo. Ontem a prefeitura levou uma lona para a gente cobriu os móveis, mas estão dentro de uma casa precária também. O procurador do município disse que os barracos foram condenados pela Defesa Civil porque estavam em área de risco e afirmou que não havia moradores fixos no local. Foram feitas várias visitas, tanto pela assistente social do município, pela Secretaria de Meio Ambiente, porque ali há uma área de preservação permanente, além de tudo, não pode ter nenhuma construção, e pela Defesa Civil. Tá? E nesses momentos, conversando com vizinhos, com as pessoas, ficou bem claro para nós que não existe nenhum morador habitual dali. As pessoas frequentavam ali eventualmente. Esta é uma APP, Área de Preservação Permanente. E de acordo com o Código Florestal Brasileiro, não podem existir construções a menos de 30 metros de distância do leito do rio. Por essa razão, a prefeitura aqui de Tremembé pretende realizar um estudo nesta região e todas as casas que não estiverem de acordo com a lei serão demolidas. Seu Eduardo e mais 3 famílias dividem o mesmo imóvel ao lado do Paraíba do Sul. Depois de 26 anos morando aqui, o aposentado ficou surpreso e preocupado com a notícia. Não tem para onde ir, porque eu sou aposentado. O meu dinheiro da aposentadoria, eu paguei a casa e investi aqui nessa casa todinho meu dinheiro da aposentadoria, certo? E comprei a casa, botei meu carro, entendeu? E tá aqui a minha vida, né? A minha casa. De acordo com o procurador, a intenção é reflorestar a área de várzea do rio. E as famílias afetadas serão incluídas em programas habitacionais da prefeitura. Nós estamos viabilizando um auxílio para eles, tá? Nesse cadastramento, até a possibilidade de um aluguel social para eles. Um dia após a reportagem da TV Band Vale mostrar o escândalo envolvendo crianças de um abrigo de Ubatuba que teriam sofrido agressões física e verbal, a prefeitura decretou a intervenção da Casa Ninho por um prazo de 90 dias. O caso veio à tona depois que os menores fugiram e pediram ajuda aos vizinhos. 2 mulheres que trabalhavam como mães sociais foram indiciadas por maus tratos e tortura. Elas chegaram a ser presas, mas depois liberadas e respondem o processo em liberdade. A Casa Ninho funciona por meio de um convênio entre a Fundac, Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba, e a ONG Aldeias Infantis SOS Brasil, com sede em São Paulo. Segundo o Conselho Tutelar, 2 funcionárias que deveriam zelar pela proteção agiam com violência contra menores carentes e em risco social. Elas foram denunciadas e presas em flagrante por maus tratos e abandono de incapaz. Levadas para a penitenciária feminina de Tremembé, acabaram soltas por determinação da Justiça e vão responder ao processo em liberdade. O caso veio à tona no início do mês, quando os menores começaram a fugir.
Com a intervenção, o convênio com a ONG Aldeias Infantis SOS Brasil foi suspenso e a Fundac não é mais responsável pela fiscalização do local. O secretário municipal adjunto de Cidadania e Desenvolvimento Social e também presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ronaldo de Jesus Santos, foi nomeado como interventor. As crianças continuam no abrigo. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da ONG, que iria enviar uma nota oficial, mas não chegou à nossa redação até o fechamento desta edição. O prédio da Ciretran de Pindamonhangaba pegou fogo na madrugada desta sexta-feira. A sala onde ficavam todos os documentos do processo de habilitação e de veículos foi totalmente destruída. A polícia diz que a queima do arquivo não tem relação com a mega operação da Administração Pública do Estado, que descobriu um esquema de corrupção na Ciretran de São José dos Campos. A rua foi isolada. Somente as viaturas do Corpo de Bombeiros tiveram acesso. O caminhão-pipa da Prefeitura também deu apoio. 12 homens foram mobilizados para combater o incêndio. Este morador vizinho à Ciretran acordou assustado por volta de 2h30 da madrugada. Acordei mesmo com o barulho, eu achei até que era fogos. Mas foi assim persistente o barulho, eu abri a janela, a hora que eu abri a janela eu já vi o fogo, o sinistro já tinha iniciado. Aí a providência foi tirar todo mundo de dentro de casa, acordar o vizinho, sair todo mundo para a rua, pegar os documentos, sair para a rua e desligar a energia elétrica. Os bombeiros levaram cerca de 3 horas para controlar as chamas. Pela manhã, a Defesa Civil participou do rescaldo. O telhado ficou totalmente destruído e, com a estrutura abalada, o local teve que ser interditado. Quem precisou de atendimento foi surpreendido com o guichê fechado e reclamou da falta de informação. Eu preciso de um documento, né? É um licenciamento de motocicleta, que eu necessito dessa moto. E no momento está fechado e não tem ninguém para dar satisfação e eu não sei quando vai voltar, se vai, né? Estou sem informação nenhuma aqui agora. A Ciretran aqui de Pindamonhangaba funciona junto com a Delegacia de Defesa da Mulher. E o incêndio aconteceu exatamente no depósito, que fica nos fundos do prédio. Lá estavam arquivados diversos documentos relacionados à carteira de habilitação e também a registro de veículos. Todo o arquivo não tem, é só resíduo. Agora a perícia esteve no local e é eles que vão aí identificar aí o que deu causa, o que deu origem aí ao incêndio. Segundo o delegado responsável pela investigação, o depoimento de uma testemunha revelou que o incêndio foi criminoso. As indicações são que realmente o incêndio foi criminoso, intencional. Ele nos deu as informações sobre a movimentação, nós não podemos dar os detalhes agora porque eles estão já sendo investigados agora, tanto pelo setor de investigação geral da cidade, como pela Delegacia de Investigação Geral de Taubaté. A queima do arquivo em Pindamonhangaba aconteceu na mesma semana em que uma mega operação da Corregedoria da Administração Pública do Estado descobriu um esquema de corrupção na Ciretran de São José dos Campos. Mas, para a polícia, por enquanto, os casos não têm relação. Inicialmente, nós investigamos um crime comum praticado por criminosos que teriam causado esse incêndio. Não só no depósito, mas também como uma área que era usada para a prova escrita da Ciretran. Então, nós não sabemos a motivação ainda. Pode ser a motivação, aí no decorrer da investigação ela pode mudar. Mas inicialmente não temos nenhuma relação com a situação que ocorreu em São José dos Campos. Sobre o incêndio em Pinda, o Detran diz que está investigando as causas e informou que o atendimento será parcial na segunda-feira, a partir de 9 horas da manhã. E o delegado Vicente Lagiotto conversou com o repórter Márcio Correia sobre outro caso que o Band Cidade acompanha, o crime de saidinha de banco que deixou uma mulher gravemente ferida em Pindamonhangaba. Regiane Bittencourt foi abordada pelos bandidos logo depois de fazer um saque num caixa eletrônico. Mesmo sem reagir ao assalto, ela foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. Os criminosos continuam foragidos e Regiane segue internada na Santa Casa da cidade em coma induzido. Segundo o delegado, a Polícia Civil recebeu as imagens das câmeras de segurança de comércios próximos à agência do Banco do Brasil.
Como que está o andamento dessas investigações? Os policiais do setor de investigação geral já estão averiguando algumas informações recebidas, colhendo imagens do comércio da cidade e também do próprio banco. Essas imagens já estão sendo retiradas do banco e agora é o trabalho para identificar os autores, confirmar talvez até a identificação desses autores desse crime tão grave que ocorreu na cidade. E no próximo bloco vamos falar do programa Recomeço em São José dos Campos. Famílias de dependentes químicos procuraram a nossa reportagem e dizem que não conseguem as vagas. E eu trago ainda a previsão do tempo para o fim de semana. Agora às 7h02 a gente volta já já.